Nós abrimos o programa de hoje falando das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul e que já provocaram 24 mortes. De acordo com o mais recente boletim da Defesa Civil Estadual, outras 21 pessoas estão desaparecidas. Hoje, o presidente Lula visitou pela manhã o estado depois de ser pressionado por aliados e por críticas da oposição. Até ontem, a ideia era enviar Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo, para representá-lo em visita aos municípios gaúchos mais afetados pelas chuvas. No entanto, diante da baixa popularidade do governo e do agravamento da situação, Lula decidiu ir pessoalmente. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se encontrou com Lula no município de Santa Maria. Pouco antes de embarcar para a região, Leite publicou um vídeo no X para reforçar que o momento não era apenas de fazer sobrevoos, mas de somar todos os esforços para o resgate das vítimas. Na quarta-feira, o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública e o governador afirmou que esse será o maior desastre da história do estado. A população está consciente de que nós estamos sim atravessando o que deverá ser o maior desastre do nosso estado, ainda maior do que o que nós vimos no ano passado. E nós estamos tendo muita dificuldade de atuação nos resgates. Por isso que a gente precisa que a população se coloque em situação de segurança o máximo possível nas suas localidades, porque as pessoas às vezes acham que a água não vai chegar na sua casa. É por isso que nós alertamos onde já chegou no ano passado, deverá chegar novamente nessas cidades, nesses municípios. Então, por favor, se protejam, saiam de casa. Lula disse em seu discurso, ao lado de Eduardo Leite, que não vão faltar esforços e recursos por parte do governo para minimizar os estragos. O presidente, no entanto, não mencionou ações efetivas nesse sentido. Tudo que tiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, seja através da sociedade civil, ou seja através dos nossos militares, a gente vai dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender às necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Abrimos o programa falando, infelizmente, aí dessa tragédia causada aí pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Minha solidariedade aí a toda a população, a todo o estado do Rio Grande do Sul. Já são agora 24 mortes, outras 21 pessoas estão desaparecidas e o que pode realmente ser a maior tragédia aí do estado, ainda maior que aquela que nós acompanhamos em setembro do ano passado, que também atingiu o estado. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, Ana Paula, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, a solidariedade de todos os brasileiros, de todos nós aqui, a uma tragédia desse tamanho a todos os gaúchos, aos brasileiros do Rio Grande do Sul, para usar uma expressão melhor. O momento é grave e, obviamente, que o governo federal ofertar ajuda e dizer que vai se esforçar ao máximo é o mínimo que ele tem de fazer. A questão é, isso poderia ter sido feito antes. Porque quanto antes de uma tragédia, e uma tragédia quando você chega antes, quando você consegue prever alguma coisa, quando você faz... Bom, basta conversar com o Corpo de Bombeiros, com Defesa Civil, e você vê que um minuto faz diferença entre salvar uma pessoa, evitar uma tragédia maior. Bom, tudo isso conta. A questão é que a crítica que recebeu o governo nesse aspecto, primeiramente vamos só terminar a questão mais humanitária. O governo do Rio Grande do Sul está empenhado nisso, o governo federal agora está se juntando. Que bom que é assim. Bom para os gaúchos, bom para os brasileiros do Rio Grande do Sul, bom para os brasileiros. Mas vamos lá. A crítica que o governo recebeu é porque paira no imaginário brasileiro, porque é real, exatamente a insensibilidade do presidente da República, que não é a primeira vez. Eu vou lembrar aqui, naquela tragédia do avião da empresa TAM, que saiu da pista no aeroporto de Congonhas e atravessou a avenida. Lula foi criticado naquele momento porque não se solidarizou e não veio a São Paulo naquele momento. Na tragédia passada veio a primeira-dama, não veio o próprio presidente. E porque o Lula, há uma expressão que é normalmente atribuída ao Lula, eu particularmente nunca entendi muito essa expressão, mas eu começo a entender agora. O Lula é um animal político.
Mas a expressão é sempre com a ideia de enaltecer a capacidade de articulação e de sobrevivência política do Lula. Se é animal, então eu vou entender que foi irracional a visão dele nessas questões, porque nesse momento precisa ter a racionalidade de que ele é presidente de todos os brasileiros. Não pode fazer cálculo político, porque o Rio Grande do Sul votou no Bolsonaro em sua maior parte em 2022. Porque o sul do país é mais à direita e mais conservador do que o presidente. Não, isso pouco importa. Presidente eleito é presidente para todo mundo. Vale só lembrar que na época da pandemia, e olha que a pandemia foi um negócio gigantesco, os estados do Nordeste, majoritariamente de esquerda, aliás, acho que a totalidade de esquerda, também todos esses estados receberam verbas do governo federal naquele momento, porque tratava-se de resolver a vida dos brasileiros. Era preciso entender aquele momento, e o governo, naquele momento de Jair Bolsonaro, entendeu isso, com verbas sendo liberadas por um economista liberal que entendeu que naquele momento só o Estado pode resolver, e o Estado tem força para isso. Essa é a importância do Estado. E olha que eu sou liberal do ponto de vista de entender a economia, mas tem coisas que só o Estado pode fazer. E a figura do presidente da República nesse momento é muito importante. Eu vou me lembrar de um atentado em Madrid ao metrô, eu não me lembro exatamente o grupo terrorista. O rei Juan Carlos, naquele momento, foi prestar solidariedade às famílias. Um rei foi para cada um dos súditos dar a mão, prestar solidariedade. Há uma ideia muito clara que a imagem do presidente conforta. Além, obviamente, do que ele pode fazer como executivo, de liberar recursos, de determinar que as Forças Armadas ajudem. Esse é o papel importante das Forças Armadas. As pessoas, às vezes, confundem o comando que se perdeu do ponto de vista político e da necessidade de se existir Forças Armadas capazes de atender o país num momento como esse, porque ninguém tem a organização que as Forças Armadas têm. Ninguém. Não são os estudantes da FEFELESH da Universidade de São Paulo. Não são os estudantes das federais. Não. Quem tem capacidade de organização para isso são apenas as Forças Armadas, ninguém mais. Não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. Mas melhor que o presidente tenha decidido ir pessoalmente, porque nada pode substituir a presença do presidente nesse momento. Seja do ponto de vista de se sentir acolhido o cidadão de lá, seja porque o presidente tem a caneta na mão, ele vai dizer, escuta, isso é prioridade e acabou. E é o mínimo que ele pode fazer, porque aquelas pessoas do Rio Grande do Sul, pouco importa em quem votaram, elas são vítimas de uma tragédia natural que ninguém tem controle. Simples assim. Rodrigo Constantino, hoje conosco, nessa quinta-feira. Boa noite, Consta, seja bem-vindo. Como bem ressaltou aqui o Piotto, né, o peso, a importância aí da presença do presidente num momento tão delicado, tão trágico que a população aí do Rio Grande do Sul está vivendo. Então, Lula mudou de ideia, né, e resolveu visitar ali a região atingida pelas fortes chuvas. Lembrando que no ano passado ele não foi. Lula, no setembro do ano passado, quando o Rio Grande do Sul também foi atingido por fortes chuvas, Lula, salvo engano, estava nos Estados Unidos, em Cuba, viajando aí para fora e acabou não sobrevoando ali as áreas atingidas. Hoje parece que a coisa mudou. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Boa noite, Cauti, Ana e toda a nossa audiência. Veja, isso é claro, é muito mais simbolismo do que qualquer coisa, do que qualquer ajuda efetiva, porque a ajuda efetiva, liberar recurso, mobilizar Forças Armadas, você pode fazer à distância. Então, é simbolismo, mas política é feita de simbolismo, sim. Eu lembro até hoje, né, depois de mais de uma década e meia, 2 décadas, aquele submarino Kursk que afundou na Rússia e o Putin estava numa dacha, curtindo a vida. Isso pegou muito mal, teve depois uma crise toda política que ele tentou administrar por conta disso. Então, política é feita de simbolismo, é importante o presidente dar as caras num momento desse para mostrar que se importa. Em que pese, claro, um dilema, ainda mais quando já há uma antipatia com o presidente. Por exemplo, quando acontecia no caso do Bolsonaro. Se não vai, é porque é insensível. Se vai, é porque está explorando politicamente uma tragédia. Então, isso também fica aí registrado como uma dificuldade nessa hora, onde todos olham para a figura do Estado e seus representantes como as únicas figuras capazes de realmente fazer alguma coisa, apesar de, historicamente, termos bons exemplos quando há uma liberdade para agir, né, da iniciativa privada suprindo e mobilizando os cidadãos para ajudar. Né? Hoje mesmo nós vimos aí o empresário Luciano Hang mandando helicópteros e tudo mais.
O que eu queria chamar atenção para essa tragédia, e claro, prestar solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul, né, nesse momento, é que às vezes é uma tragédia anunciada. Vai ter uma turma mais ideológica da seita ambientalista que vai sempre querer culpar o aquecimento global ou as mudanças climáticas, mas não é verdade. O que pega nessas horas, né, é exatamente a falta de infraestrutura decente. E claro, a gente sabe que tem casas em regiões de risco que não deveriam estar lá, que não tem às vezes nem mesmo permissão. Acontece muito isso no meu querido Rio de Janeiro, né? Todo ano também tem desgraça lá e a gente sabe que tem muito a ver com isso. Eu sei porque quando tem um furacão avassalador que passa por Cuba ou Haiti e também pela Flórida, né? O impacto é muito diferente. É muito diferente no Haiti, em Cuba e na Flórida. Por quê? Acima de tudo, por uma questão de infraestrutura. Então é importante a gente falar disso porque, mais do que qualquer paranoia ou até histeria com questões climáticas que o homem não consegue controlar como gostaria, né? Você tem instrumentos para tentar mitigar esses efeitos e chama-se prosperidade, chama-se justamente você ter riqueza. Uma nação mais rica e próspera, ela consegue se proteger muito mais das catástrofes naturais que acontecem desde que o homem é homem. Né? Basta uma pesquisada, vocês vão ver enchentes, por exemplo, na China, no século XIX, né, no começo do século XX, eram coisas terríveis, morriam centenas de milhares de pessoas, então não é uma coisa nova a tragédia natural. Mas como o homem consegue reagir e lidar, isso sim, o capitalismo, a infraestrutura, a riqueza é o melhor amigo do homem nesse momento também. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Mais uma tragédia atingindo o estado do Rio Grande do Sul. Pelo menos 24 mortes confirmadas e essa se encaminha aí para ser o maior desastre do estado. E como bem ressaltou Rodrigo Constantino, de novo, mais uma vez, a gente sabe que todo ano é aquela desculpa, né, dos governantes de que choveu acima do esperado, que as chuvas foram muito fortes, que não dava para prever, mas a gente sabe que obras de infraestrutura podem sempre minimizar, se não evitar, mas pelo menos minimizar os estragos. Exatamente, Paula. Você falou o que eu vejo acontecer muito numa cidade que eu amo de paixão, que é Petrópolis, na Serra Fluminense. Isso acontece sempre. Então, boa noite, Paula, boa noite, Caute, Pioto, Consta, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Às vezes é difícil, eu estava vendo aqui algumas imagens enquanto vocês comentavam, imagens de Mussum, de Lajeado. Olha, são cenas assim apocalípticas. É difícil até a gente tenta não desviar os olhos da tela, mas dá um aperto no coração, um frio na barriga, né? Eu acabei de ver uma imagem de um helicóptero tentando resgatar uma família no topo da casa, ali, né? Só um pouquinho do telhado da casa para fora da água, tinha um animal também, um cachorro ali, e infelizmente a força das águas foi mais forte. E aí a gente abre também as páginas de alguns perfis de deputados ligados à esquerda, de parlamentares, e você vê a politização de uma tragédia. É tão triste isso, Paula. Então, aqui mais uma vez, né, faço coro com vocês e deixo a minha solidariedade ao povo gaúcho, a nossa aqui da Revista Oeste, o nosso amor, nosso carinho, nossas preces ao povo maravilhoso do Rio Grande do Sul. E você ler, né, na imprensa que Lula foi pressionado por aliados para visitar o Rio Grande do Sul. Essa é a tristeza dessa manchete. Deveria ter sido a prioridade. Aconteceu no primeiro dia, na primeira hora, já o estado de calamidade já estava para ser declarado, já tinha que estar lá, independentemente de em quem o Estado votou, quem é o governador, quem são os prefeitos. Ele deveria estar lá. Tragédias unem as pessoas. E você ver que Lula só foi para lá porque houve essa pressão de aliados é muito triste. O Consta mencionou alguns eventos, né, na história sobre, né, as tragédias.
Aqui na Califórnia, por exemplo, durante a pandemia, naqueles primeiros meses, né, da pandemia, aquele caos, ninguém sabia absolutamente nada sobre nada, as pessoas sendo contaminadas e ninguém sabia de tratamento, de vacina, pois dois aliados se tornaram, né, dois inimigos políticos se tornaram aliados dentro da tragédia. O governador da Califórnia, mais democrata impossível, Gavin Newsom, e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os dois que sempre bateram de frente. Donald Trump veio para cá, a Califórnia foi muito afetada também, né, porque houve um lockdown muito severo, da maneira contrária como o governador do Constantino na Flórida fez um lockdown inteligente, né? Isolou as pessoas em risco. Aqui não, todo mundo ficou muito fechado, então o vírus ele agiu de uma maneira mais forte. Ele veio aqui, Donald Trump veio aqui, mostrou uma aliança necessária sem pressão nenhuma. De novo, Paula, você lê que Lula foi porque houve sim pressão de aliados para que ele aparecesse lá. É triste, né? É triste. Então, é o retrato, infelizmente, desse governo. Um governo que parece, um presidente que parece que não fala sequer com seus ministros, são 39 ministérios, não há uma conversa entre eles. Muitos ministros reclamam que não conseguem acesso ao Lula. Então parece que o Lula hoje ele é simplesmente uma peça de um tabuleiro político de um projeto de poder do PT. Você não vê a verdadeira preocupação com o Brasil, discutir a economia, projetos sociais, projetos econômicos, estar ali presente de maneira encorajadora e firme em tragédias como essa. Infelizmente, Paula, é o retrato do atual governo que nós temos e, mais uma vez, fica aqui nossa solidariedade ao povo gaúcho.